Pode um cristão ser possuído por um demônio? Pode um cristão ser demonizado? Embora a Bíblia não afirme explicitamente se um cristão pode ou não ser possuído por um demônio, verdades bíblicas relacionadas deixam bem claro que os cristãos não podem ser possuídos por demônios. Há uma nítida diferença entre ser possuído por um demônio e ser oprimido ou influenciado por um demônio. A possessão demoníaca envolve um demônio tendo controle direto e total sobre os pensamentos e ou ações de uma pessoa. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 18. Lucas capítulo 4, versículos 33 a 35. E Lucas capítulo 8, versículos 27 a 33. Opressão ou influência demoníaca envolve um demônio ou demônios atacando espiritualmente uma pessoa e ou incentivando-a a um comportamento pecaminoso. Observe que há várias passagens do Novo Testamento que lidam com a guerra espiritual, mas em nenhuma encontramos instruções para expulsar um demônio de um crente. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Os crentes são instruídos a resistir ao diabo, Tiago capítulo 4, versículo 7, e 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, mas não a expulsá-lo. Os cristãos são habitados pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículos 9 e 11, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Certamente o Espírito Santo não permitiria que um demônio possuísse a mesma pessoa em que ele habita. É impensável que Deus permitiria que um dos seus filhos, alguém que ele adquiriu com o sangue de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, e tornou uma nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fosse possuído e controlado por um demônio. Sim, como seguidores de Cristo, estamos em guerra com Satanás e seus demônios, mas não de dentro de nós mesmos. O apóstolo João declara: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Quem é o ser que em nós habita? O Espírito Santo. Quem é o que está no mundo? Satanás e seus demônios. Portanto, o crente tem vitória sobre o mundo dos demônios, e o caso de possessão demoníaca de um seguidor de Jesus não pode ser defendido biblicamente. Em vista da forte evidência bíblica de que um cristão não possa ser possuído por demônios, alguns professores da Bíblia usam o termo demonização para se referir a um demônio tendo controle sobre um cristão. Alguns argumentam que, embora um cristão não possa ser possuído por demônios, ele ainda pode ser demonizado. Normalmente, a descrição de demonização é praticamente idêntica à descrição de possessão demoníaca. Assim, temos o mesmo problema. Mudar a terminologia não muda o fato de que um demônio não pode habitar ou assumir o controle total de um cristão. Influência e opressão demoníaca são realidades para o cristão, sem dúvida, mas simplesmente não é bíblico dizer que um cristão pode ser demonizado ou possuído por um demônio. Grande parte do raciocínio por trás do conceito de demonização é a experiência pessoal de ver alguém que definitivamente era um cristão exibindo evidência de que estava sendo controlado por um demônio. É fundamental, porém, que não permitamos que a experiência pessoal influencie a nossa interpretação das Escrituras. Pelo contrário, devemos filtrar as nossas experiências pessoais através da verdade das Escrituras. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ver alguém que achamos ser um cristão exibindo um comportamento demonizado deve nos levar a questionar a autenticidade da sua fé. Não deve nos levar a alterar a nossa perspectiva sobre se um cristão pode ser possuído por demônios ou demonizado. Talvez a pessoa realmente seja um cristão, mas está sendo oprimida por demônio e ou sofrendo de graves problemas psicológicos. No entanto, novamente, nossas experiências devem passar o teste das Escrituras e não o contrário.